Esse é mais um vídeo do projeto Bolsa de Energia, um P&D da ANEEL, parceria da EDP com o GESEL. Nós vamos falar sobre a operação do sistema e a comercialização de energia. A operação do sistema é a operação real do sistema elétrico. E isso tem uma contraparte que a gente vai ver na segunda parte, que é o modelo de comercialização de energia que dá conta dos fluxos financeiros originados pela operação do sistema. Nos mercados liberalizados, o operador do sistema ele é uma entidade independente. E há dois modelos para a operação do sistema. O primeiro são os mercados físicos de energia, como é o padrão europeu e em muitos mercados norte-americanos também. E você tem também o despacho centralizado por minimização de custos. Esse é o modelo mais popular na América Latina, por exemplo. Quase todos os países, com exceção do México e da Colômbia, adotam uma operação do sistema baseada em um despacho centralizado com minimização de custos decidida pelo operador do sistema. Nos mercados europeus e norte-americanos, onde você tem um mercado físico de energia, quem despacha o sistema é uma bolsa de energia, são os agentes fazendo ofertas de preços para geração e para consumo. Aqui é diferente, você tem o operador do sistema despachando o sistema por critérios próprios. O despacho econômico, que é feito pelo operador do sistema no Brasil, ele é base para várias coisas. Ele é base para o PLD, o preço de liquidação de diferenças, usado na CCE, no mercado de curto prazo, o mecanismo de conciliação de diferenças brasileiro. Ele é base para o cálculo das garantias físicas, que é a energia que é comercializada pelos agentes em contratos e que os consumidores usam para lastrear o seu consumo. E ele também é a base para a expansão da geração, incluindo a seleção de projetos. Ou seja, o operador do sistema ele conta com uma série de modelos computacionais aprovados pelo regulador, pela ANEEL, e esses modelos, além de servirem para a operação do sistema, eles servem para calcular o preço de curto prazo, as garantias físicas, ou seja, energia comercializável, e também para o planejamento da expansão realizado pela EPE. Pois bem, o despacho real, desde que esse esquema entrou em operação, nossos modelos entraram em operação, já vão aí praticamente 20 anos, esses modelos sofreram uma evolução ao longo do tempo. Basicamente, nos últimos 10 anos, com muita frequência, o despacho real do sistema não segue os modelos computacionais de minimização de custos. Os modelos existem, são utilizados pelo operador do sistema, mas em algumas ocasiões ele faz contas por fora do modelo oficial e diz, não, essa decisão que está vindo do modelo não é a melhor decisão e nós precisamos despachar o sistema de forma diferente. Isso gera algumas perturbações para o modelo comercial, como a gente vai ver mais tarde. A primeira perturbação foi a curva de aversão a risco. Ela existe desde 2001 na Câmara de Gestão da Crise. Já se previa a implantação de uma curva de aversão a risco para que numa situação crítica, onde os reservatórios estejam realmente muito baixos, você passe a despachar todas as termoelétricas, essa é a função da curva de aversão a risco. Você chega naquele nível crítico de reservatórios, não importa o que o modelo esteja usando, você vai despachar todas as térmicas. Era essa a ideia. E isso foi usado uma vez em 2008, no início de 2008, e numa situação de curto prazo, de algumas semanas, se despachou todas as térmicas e depois se voltou ao normal. Isso causou na época, um certo tumulto, porque sai no jornal, né? As pessoas chamam muita atenção que você está usando tudo que tem, parece que vai faltar energia e não faltou energia coisa nenhuma. Bom, depois você adotou, ainda em 2008, em função até desse tumulto que gerou com o cruzamento da curva de aversão a risco, o operador do sistema propôs e o CMSE, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, aceitou uma nova metodologia para o uso no período seco, que eram os níveis meta. Então, o operador do sistema, com base na curva de aversão a risco, definia um nível meta para novembro para os reservatórios e ele ia controlando durante o período seco o uso das termoelétricas para garantir ou para aumentar a probabilidade de se chegar em novembro com um nível mais confortável de armazenamento que permitisse que não se cruzasse a curva de aversão a risco durante o período úmido.
Depois disso, em 2012, no final de 2012, se adotou uma nova metodologia que foi permitir ao operador do sistema, isso foi uma decisão do CMSE, despachar fora da ordem de mérito, ou seja, sem seguir o modelo, mesmo no período úmico. Os procedimentos operativos de curto prazo, que definiam os níveis meta, eles eram apenas para o período seco. Em outubro de 2012, se despachou todas as térmicas, mesmo sem cruzar a curva de aversão a risco, durante o período úmido. E nos anos seguintes da crise hidrológica, por muitas vezes se utilizou mais térmicas do que o modelo de despacho centralizado oficial recomendava. Isso tem sido, não vou dizer que é uma constante que acontece todos os meses, mas com alguma frequência, praticamente todos os anos, o operador desvia do despacho dos modelos. Pois bem, o despacho recentemente se tornou horário na prática, no Nordeste. No Nordeste tem uma crise hídrica profunda no São Francisco, uma quantidade muito grande de eólicas foram instaladas no Nordeste e para compensar a variação das eólicas, normalmente se usaria as hidroelétricas, não há hidroelétricas com potência disponível efetiva no Nordeste nesse momento, está se usando as hidrelétricas, as termoelétricas, perdão. E as termoelétricas no modelo brasileiro elas não foram feitas para um despacho horário, sempre o despacho horário, foram as hídricas permitindo ajustar, fazer o ajuste fino de geração e consumo, e as térmicas, quando necessárias, gerando quase sempre de forma contínua durante toda a semana. Agora você já começa a ter um despacho horário que já não faz mais parte também do modelo original de despacho econômico, o New Wave, Decomp, agora Decem, né? Pois bem, qual é a implicação disso para o modelo comercial? Essas mudanças na operação, quer dizer, todo o modelo comercial é baseado nos modelos computacionais oficiais de despacho econômico. Na hora que o despacho econômico frequentemente discrepa daquilo que os modelos computacionais decidem, você gera uma série de problemas, tá? Um problema é que o PLD, o preço de curto prazo, ele não reflete nessas situações o custo marginal real. A gente teve situações recentemente, em 2018, em que os modelos apontavam uma melhora da hidrologia e uma necessidade menor de geração térmica, e o operador do sistema achou que tinha um risco muito grande de um depressionamento agudo dos reservatórios e despachou térmicas muito mais caras. Ou seja, o custo marginal real, efetivo do sistema, era bastante acima do custo marginal calculado pelos modelos e, portanto, o custo marginal de operação, o PLD, que normalmente é baseado no custo marginal de operação, não estava mais refletindo o custo marginal da realidade do despacho do sistema. Por outro lado, os modelos computacionais que os agentes todos usam para fazer previsão de preços, na medida em que aquelas previsões são baseadas numa lógica econômica que o operador nem sempre utiliza, eles estão fazendo previsões de preços inadequadas. Na prática, você vai ter mais despacho térmico, em algumas situações bastante mais do que os modelos preveem, e isso gera preços futuros naturalmente diferentes daqueles que estão sendo projetados. Por outro lado, as garantias físicas, que é a energia que os geradores podem comercializar, elas são calculadas também com base no despacho econômico dos modelos computacionais. Como esse despacho, com muita frequência, não reflete aquilo que o operador efetivamente acaba fazendo, essas garantias físicas são calculadas com base numa lógica que na prática não tem se materializado, né? E finalmente, a seleção dos projetos feitas nos leilões pela EPE, essa seleção é baseada em modelos computacionais que supõem que o despacho é sempre um despacho econômico. Se ele não é o despacho econômico dos modelos, você pode estar eventualmente selecionando projetos que não são tão bons assim para o sistema. Bom, a conclusão é que o modelo comercial ele sempre tem que dar conta de uma realidade da operação do sistema. A operação do sistema é a parte física do sistema, ela é incontornável, ela gera fenômenos econômicos, ela gera custos que têm que ser repassados aos consumidores. O modelo comercial brasileiro, ele é calcado nos modelos computacionais que são utilizados pelo operador do sistema e pelo planejador do sistema. Então o PLD usa, para o cálculo do PLD semanal, pela CCE, usa os programas que o operador usa também.
O inconveniente dos últimos anos é que, embora o operador use esses programas, ele não está restrito a eles. Eventualmente, se as metodologias utilizadas se mostram inadequadas na prática, o operador, com a anuência do comitê de monitoramento, eventualmente despacha um sistema diferente. E isso gera uma série de inadequações na medida em que o modelo comercial brasileiro não tem uma adequação perfeita à operação do sistema. Esse vídeo, assim como todo o material do projeto, está disponível no site do projeto, que é projetobolsadeenergia.com.br. Tem textos, apresentações e vídeos, videoconferências produzidas ao longo do projeto para quem quiser se desenvolver nesse tema.